Eu tenho contato com centenas de alunos que se preparam para os concursos da advocacia pública semanalmente. E cada aluno que me procura, a partir de cada história que eu conheço, uma convicção que tenho, inclusive essa convicção é pautada na neurociência, vou te explicar isso daqui a pouco, essa convicção só cresce. Cresce no sentido de que você não deve fugir do estudo sofrido se você quer passar nos concursos da advocacia pública ou se você quer passar nos concursos em geral. Eu vou te explicar o que é estudo sofrido. Eu vou te explicar o que é sofrimento nos estudos. E eu vou te explicar porque a fuga desse sofrimento tem feito com que as pessoas passem anos a fio estudando para os concursos em geral e também para os concursos da advocacia pública sem resultados eficazes, sem resultados satisfatórios. Quando eu recebo um aluno na mentoria individualizada aqui para se preparar para os concursos da advocacia pública no EAI-PROC, estudo assistido e individualizado para procuradorias comigo, eu recebo o aluno e normalmente o aluno me conta a sua história desde o momento em que ele decidiu se tornar procurador, desde o momento em que ele decidiu estudar para se tornar procurador. E aí, essas histórias se repetem no que diz respeito a um tema central, que é o seguinte: as pessoas estudam de forma equivocada, pensando nos concursos da advocacia pública, e isso se repete também para os concursos em geral. As pessoas fogem do que eu chamo de estudo sofrido. O que é o estudo sofrido? O estudo sofrido é aquele estudo a partir do qual você vai ter que enfrentar, com esforço mental, os temas para que você possa ir para a prova sem dar chance para o azar. O estudo normalmente acontece de uma forma a selecionar somente a parte que você gosta. E isso acontece muito no estudo reta final, que é o estudo que grande parte das pessoas pratica por aí, pensando em estudar sempre de reta final em reta final, pensando na próxima prova, no próximo edital de procurador. Tem um vídeo sobre as mentiras do estudo reta final, mas posso deixar na descrição desse vídeo o vídeo sobre o reta final, mas o objetivo aqui é te dizer como esse estudo reta final acontece. As pessoas estudam no reta final mais ou menos assim. Vou pegar um exemplo bem prático e bem simples para que você entenda. Responsabilidade civil. Estou estudando responsabilidade civil no estilo reta final, com a prova para fazer daqui a 90 dias. Então eu vou lá, estudo responsabilidade civil, leio rapidamente o conteúdo, afinal de contas já tenho um pouco de base em responsabilidade civil, artigo 37, parágrafo 6 da Constituição eu entendo, sei aplicar, ok. Mas aí no material começa-se a falar, nesse caso, sobre a responsabilidade civil de notário e registrador, e tem um dispositivo nessa lei, na lei de notários e registradores que trata do tema, e uma jurisprudência do STJ um pouco complicada, e aí eu me deparo com aquela situação e simplesmente penso assim, bom, eu não tenho muito tempo para estudar isso aqui, para tratar isso aqui, então tomara que não caia na prova. E assim as pessoas vão estudando, pedindo a Deus para que aquilo que elas não entenderam no estudo reta final não caia na prova. Então, as pessoas vão estudando e vão apostando, fazendo apostas dentro do material, daquilo que elas sabem, portanto, gostam e, portanto, deve estar na prova, no que diz respeito àquilo que elas precisam que esteja na prova, e aquilo que elas não gostam, que elas não entenderam, que elas não trataram e, portanto, elas pedem a Deus para que aquilo esteja fora da prova. Normalmente, o estudo reta final acontece assim. Mas essa reprodução de forma de estudar do reta final não é exclusivo do reta final. As pessoas normalmente estudam assim. E existem alguns fatores que nos levam a estudar de forma equivocada assim. A internet, o YouTube, essa plataforma, o Instagram, os cursos, ou seja, a forma como os materiais são apresentados hoje no sentido de uma facilitação absurda daquilo que você precisa aprender para enfrentar na prova, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Qual é o lado bom? No momento que você vem aqui no meu canal e eu destrincho para você uma decisão complicada do Supremo, do STJ, e você passa a ter aquele conhecimento para enfrentar na prova, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas você não pode se acostumar a estudar só assim, porque nem todos os conteúdos vão ter sempre alguém para destrinchar ou a parte fácil para que você entenda. Todos os materiais, todo estudo, todo assunto vai ter um núcleo difícil a partir do qual você precisa sofrer para aprender. E o sofrimento aqui não deve ser encarado como uma pessoa que pega, sei lá, um chicote e se autoflagela. Não se trata disso. O sofrimento aqui é o desconforto mental, é o desconforto do exercício mental de entender um conteúdo que você, a princípio, não sabe, ou de uma disciplina que você não gosta, ou, nesse caso, um conteúdo que você torce o nariz para ele desde a faculdade, por exemplo.
É engraçado que neurocientificamente, a estrutura cerebral que trata do sofrimento, da dor, é a mesma que trata do prazer. E aí as pessoas tendem efetivamente a estudar aquilo que gostam, buscando o prazer nos estudos, e tendem a rejeitar aquilo que não gostam, aquilo que não entendem, deixando sempre para depois ou sempre para revisão, o que é absolutamente irracional, porque a revisão tende a ser um mecanismo a partir do qual você passa pelos conteúdos de forma mais rápida do que quando estudou. Então, em tese, você não deve deixar algo para aprender na revisão, mas as pessoas, para se livrar ou para deixar o sofrimento do estudo de lado, fazem com que efetivamente aquela parte não seja tratada. Deixa eu te dar uma notícia bem interessante. Normalmente, a parte que você pula pedindo para que não caia na prova é aquela que vai estar na prova e vai te reprovar, porque a prova não é um supermercado que eu vou lá e coloco no meu carrinho somente aquilo que me agrada. A prova vai ter efetivamente conteúdos que me agradam e a prova vai ter conteúdos que não me agradam. Então, estudar de forma a ser sempre e efetivamente uma conduta intelectual que te dê prazer, e é bom estudar, eu gosto de estudar, mas o estudo, nesse caso, ele é composto da parte que você gosta e da parte que você não gosta. Na mentoria individual, os alunos gostam de determinados conteúdos e se dão muito bem neles, mas a minha tarefa como professor é fazê-los estudar os conteúdos que eles não gostam, inclusive a partir de fichamentos. Inclusive a partir do tratamento desses conteúdos, do tratamento efetivo desses conteúdos, coisa que só se consegue fazer efetivamente num estudo, digamos, prolongado e não numa reta final. Então, você não deve fugir do estudo sofrido, porque deixa eu te dar uma outra notícia importante. Você vai sofrer para passar. A questão é, em qual momento você deseja sofrer para passar? Porque você tem duas opções. Ou você, na hora que se depara com um conteúdo que você, nesse caso, não entende bem, não quer estudar, torce o nariz para ele, não tem afinidade com o conteúdo, você pode decidir naquele momento parar e tratar aquele conteúdo e, portanto, sofrer para isso, o desconforto mental, o desconforto neural, o desconforto de tentar descobrir, entender o que aquilo significa e principalmente como se aplica naquele momento. Isso vai consumir tempo e aquele conteúdo caindo na prova, você, nesse caso, não sofre na prova, porque mesmo que efetivamente você não tenha afinidade com o conteúdo, você estudou o conteúdo e ao estudá-lo, nesse caso, você vai desenrolar na prova, ou você pode esperar para sofrer na prova. Quando aquele conteúdo aparecer na forma de questionamentos de prova e você lembrar que não deu àquele conteúdo a devida importância, a importância que deveria ter dado ao conteúdo no momento dos estudos, e nesse caso vai sofrer quando enfrentar os questionamentos de prova sem saber responder. Você vai sofrer para passar. A questão é se você sofre no estudo para não sofrer na prova, ou se você não sofre no estudo, só estudando a parte que você gosta, e nesse caso buscando aquela recompensa, aquela satisfação individual de entender que está avançando nos conteúdos, deixando buracos nesse entendimento, mas para você está avançando, e quando aquela parte que você não tratou, aquela parte que você deixou para lá, aquela parte que você, por sentir o desconforto, por não querer sofrer naquele conteúdo, deixou para lá cair na prova, você sofre na prova. Você tem duas opções de estudar. Você pode estudar tratando dos conteúdos dentro dos assuntos que você não tem afinidade para não sofrer na prova, é o que eu chamo de estudar sem deixar buracos. Você estuda a responsabilidade civil, estude tudo. Estude a parte que você gosta, a parte que você não gosta, pare e trate. Não deixe buracos em assuntos que você precisa estudar para os concursos da advocacia pública, porque a tendência é que o assunto que você deixou o buraco é que caia na prova e te reprove na prova. Você pode sofrer nesse momento e não sofrer na prova, ou você pode, como muitas pessoas fazem, se auto-enganar no sentido de pular as partes que você não gosta, deixando buracos de entendimento, dando a falsa impressão de que aquele conteúdo foi estudado, mas não foi, ele foi estudado com buracos, e quando for na hora da prova, você sofrer ao perceber que exatamente aquilo que você não tratou está na sua prova e você não sabe resolver. Não fuja do estudo sofrido. Ele faz parte e muito, muito eficaz que ele seja efetivamente estabelecido enquanto pilar da sua estratégia. Eu digo para os meus alunos de mentoria individualizada, crie o brio
de não passar por um conteúdo sem entendê-lo na sua completude. Prefira passar 10 horas estudando responsabilidade civil e garantir efetivamente o que estará na prova, sem buracos de entendimento, do que passar por responsabilidade civil em 3, 4 horas, deixando 3, 4, 5 buracos de entendimento que, caindo na sua prova, vão te reprovar. Porque simplesmente não parou para tratar, porque não gosta da disciplina, porque não gosta do conteúdo, porque achou muito complicado e porque você se acostumou a estudar de forma mimada, ou seja, só estuda o que gosta. Tenha muito cuidado com isso. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, espero ter te ajudado com essa dica importante e até os nossos próximos encontros.